seguinte, o Gustavo vem desenvolvendo ele é doutorando do MIT e vai trazer para a gente alguns detalhes, algumas ideias do seu projeto, da sua tese de doutorado. Eu sei que você não pode contar tudo, porque você não apresentou a tese ainda, né? Quer deixar alguma coisa lá para a banca do MIT? Mas, assim, já que a gente vai falar sobre concentração, o que é que tem sido feito até hoje aqui no Brasil para resolver esse problema da concentração? Bom, acho que essa é uma pergunta boa, mas... então, eu preparei o material, como você disse, para a gente começar a discutir essa questão de competição bancária, e a ideia aqui, pelo menos desse começo, dessa apresentação inicial, vai ser tentar mostrar para vocês um pouco como que eu vejo esse problema e iluminar talvez uma faceta dele que não seja discutida e, por exemplo, ainda não foi discutida hoje. Okay, então... Você vai trazer alguma coisa inédita, né? Uma visão inédita. Exatamente. Então, primeiro, do ponto de vista amplo, o Brasil é uma economia que depende muito de bancos. Então, 52% do financiamento externo brasileiro vem de bancos, em relação a, por exemplo, só 26% nos Estados Unidos ou muito menos em outros países desenvolvidos. Então, o Brasil é uma economia que ela ainda depende de bancos, depende muito menos de mercado de capitais e mercado de títulos privados. E o que isso vai fazer? Não só a gente depende dos bancos, mas o custo bancário no Brasil é muito elevado. Então, o Brasil tem o segundo spread mais alto do mundo, segundo o Banco Mundial, atualmente em 32 pontos percentuais, 13 pontos percentuais acima do terceiro colocado, que é Gâmbia. E, obviamente, de uma forma não surpreendente, se a gente precisa de bancos e o custo de tomar emprestado é elevado, 45% das firmas no Brasil fala que acesso a crédito é uma das suas grandes restrições ao crescimento, em relação a só 25% de firmas em outros países. Então, o Banco Mundial faz essa pesquisa, que ele entrevista as firmas e pergunta qual é a sua grande restrição ao crescimento, pode ser instabilidade política, dificuldade de lidar com questões de contabilidade, impostos, etc. No Brasil, 45% das firmas afirmam que a falta de crédito é o seu impeditivo maior. E a última peça desse quebra-cabeça é que, ao mesmo tempo em que é uma economia que depende de bancos, o custo de tomar emprestado é elevado e as firmas estão precisando de mais crédito, o setor bancário é altamente concentrado e lucrativo. Então, o ROI dos bancos no Brasil é 2 vezes o ROI dos bancos nos Estados Unidos em relação a só 1,5 vezes os outros setores brasileiros. Então, não pode ser só explicado por risco, existe aí alguma coisa extra, e como a gente já sabe, já foi dito hoje, 80% do crédito brasileiro é basicamente composto por 5 bancos. Okay? Essa figura de rentabilidade, ela se torna ainda pior, de certa forma, quando a gente coloca só os bancos privados, porque nesse número ainda estão incluídos bancos privados e públicos. Então, essa é, de uma certa forma, um ponto de vista amplo. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês aqui, que é um pouco diferente, é que, mesmo hoje em dia, mesmo em 2016, pós-smartphone, pós-tecnologia, nos Estados Unidos, a distância mediana entre uma pequena e média empresa e o seu principal emprestador é só de 10 quilômetros. Ou seja, existe muito mais evidência de que ainda hoje os mercados bancários altos são locais e a gente se importa muito com pequenas e médias empresas, primeiro, porque elas não têm acesso a, por exemplo, o mercado de capitais, fora bancos, porque no Brasil essas pequenas e médias empresas são responsáveis por 60% do emprego. Então, se a gente imaginar que a gente está preocupado com empresas, porque, em última instância, a gente está preocupado com o trabalhador, na ponta final, o consumidor, a evidência mostra que, ainda hoje em dia, a distância entre os bancos e as empresas é pequena e que a gente deve pensar não só no mercado nacional e desse ponto de vista amplo, mas que a gente também deveria começar a pensar nesse mercado bancário em termos locais. Okay? Então, a pergunta que surge daí é qual é o efeito de competição ou de falta de concentração bancária nos mercados locais? E aí acho que essa é uma pergunta muito interessante, mas que para isso a gente precisa, inclusive, caracterizar como é que são os bancos e como é que é a concentração bancária em mercados locais no Brasil, que é uma coisa que, antes, pelo menos que eu ainda não tinha visto antes de ter começado a realizar esse projeto. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil, são duas versões dele, a versão da esquerda é o número de bancos por município no Brasil. Quanto mais claro, o claro são 0 bancos e vai indo até o mais escuro, 5 bancos. Quando eu digo banco, aqui é o número de diferentes instituições financeiras, ou seja, o número de players locais que estão atuando. E ali no mapa da direita, que é o mais preocupante, de certa forma, é o número de bancos só privados. Então, a gente pode imaginar que, por exemplo, 80% de crédito
de capital de giro no Brasil vem de bancos privados. Quando a gente olha o número de bancos privados por município no Brasil, esse número é muito baixo. Então, a gente raramente vê um município que tem ali 5 bancos, e é muito, muito comum a gente ver municípios que tem 0, 1 ou 2 bancos. E, obviamente, para fazer esse ponto aqui de uma forma um pouco mais analítica, estrutural, o que a gente pode fazer é olhar para o índice de concentração, que geralmente se olha quando se está analisando antitrust. Então, esse índice se chama índice HHI, que ele vai de 0, quando o mercado é extremamente disperso, até 1, quando o mercado é completamente concentrado, um monopólio. E ali no gráfico da esquerda, o que eu estou mostrando é a distribuição de concentração local bancária no Brasil por município. Aquela barra muito grande ali no 1, ela está mostrando o quê? A maior parte dos municípios no Brasil que tem um banco privado, tem só um banco privado. A mediana de número de bancos privados é 1, ou seja, metade dos municípios no Brasil vive num monopólio bancário. Okay? Essa linha vertical vermelha que está no gráfico, ela está ali no ponto 25. O que é esse ponto 25? É a linha em que o Department of Justice, que é a autoridade antitrust dos Estados Unidos, define como um mercado muito concentrado. Qualquer mercado acima do ponto 25 é um mercado muito concentrado. Como a gente pode ver, grande parte dos mercados brasileiros é muito concentrado. Okay? E aí, um argumento que você pode falar, bom, talvez o município seja uma definição muito pequena de mercado e a gente pode olhar também para definições maiores, como, por exemplo, uma microrregião. Então, o município seria o município de São Paulo, a microrregião seria a Grande São Paulo. Uma microrregião é um agrupamento de municípios que o IBGE usa para várias estatísticas. E a gente pode fazer a mesma coisa e olhar a concentração, então, nessa microrregião, que agrupa ali 6, 7, 8, às vezes 10 municípios. Ou seja, um município e todos os seus vizinhos. E aí a gente tem basicamente a mesma coisa. Quase 20% das microrregiões brasileiras vivem sob um monopólio de crédito privado e a grande parte delas está nessa definição de muito concentrado. Então, é claro que a gente tem aqui um problema de concentração e falta de crédito, spreads alto, amplo, que vem no primeiro slide, de comparação internacional, mas a ideia de mostrar esse gráfico, esse e o anterior do mapa do Brasil, é que esse problema ainda piora quando a gente olha localmente. A gente tem, é claro, alguns mercados como as grandes capitais, etc., que você tem mais bancos atuando, mas quando a gente olha de uma forma geral para a massa do Brasil, a gente ainda vê que os mercados locais são extremamente concentrados. E aí, para discutir esse efeito local de concentração, eu vou introduzir um pouco, o mínimo possível, eu prometo, e só uma equação, mas eu acho que ela vai ser importante, eu acho que ela vai ser legal para fechar um pouco muito do que se disse nesse evento. Então, primeiro, eu só vou definir esse número, que eu vou chamar de epsilon, que é importante, mas que ele é a variação percentual da demanda por crédito quando a gente aumenta a taxa de juros. Ou seja, se a gente aumentar a taxa de juros em 1 ponto percentual, quanto que as firmas e pessoas vão demandar menos de juros? Se a taxa sobe, a gente espera que elas demandem menos. Se elas demandarem, por exemplo, 2% a menos, esse número é 2. Se elas demandarem 10% a menos, esse número é 10. Certo? Então, é basicamente uma questão quão sensíveis são as pessoas a taxas de juros de bancos. E aí, se a gente, de novo, de uma forma mais conceitual analítica, resolver um modelo básico de concentração bancária, o que a gente vai chegar é que mudanças do spread local podem ser explicadas por mudança na concentração local sobre esse parâmetro. Então, a ideia de mostrar isso daqui é, mudanças no spread local estão associadas, são proporcionais a mudanças de concentração local. E por que eu estou falando aqui de mudanças? Porque, obviamente, o spread, como enfatizado pelo Pérez, pode vir de problemas de recuperação de colateral, pode vir de custos trabalhistas, pode vir de outras fontes. Mas, se a gente mudar a concentração bancária local, a gente vai conseguir mudar o spread também. E aí, por que isso é importante? Quando a gente olha, então, a gente imagina, bom, se a gente tem 9 bancos no mercado, a gente vai de 9 para 10 bancos em algum mercado específico, essa variação de competição ali vai ser menos de 1%. Por outro lado, quando a gente vai de 1 para 2 bancos, esse termo ali que aparece em cima na mudança do spread é de 50, ou seja, de 0,5. Então, se a gente imaginar que o epsilon ali pode ser de 2, como ele geralmente é calibrado na literatura, a gente conseguiria explicar com um banco extra nesses municípios quase que 25 pontos percentuais de spread. Então, a gente pensar que existem municípios, existem mercados brasileiros e microrregiões brasileiras que são localmente monopolizadas, quando a gente para pensar do ponto de vista econômico e com um pouco mais de estrutura, é muito importante porque esses municípios têm um potencial de ganho de competição e de outras plataformas muito interessante. E aí, como eu disse, eu acho que uma equação ela coloca tudo junto, de certa forma, do que foi dito hoje, porque ela é uma equação que vai relacionar ali a mudança de spreads à concentração local e a esse parâmetro. Mas o que é esse parâmetro? Quão
sensível é a demanda de crédito das pessoas e empresas em relação à taxa de juros, ela depende de tudo aquilo que foi dito hoje. Então, por exemplo, o João Manuel e a Ana Carla Barão trouxeram aqui Open Banking. Se você tem uma fintech que está também te oferecendo crédito, e o banco aumenta a sua taxa de juros, você provavelmente vai trocar esse banco por uma fintech. Agora, caso a fintech não exista, você é incapaz de trocar, e aí você vai acabar tomando juros mais caros ou vai não pegando empréstimo de jeito nenhum. Então, esse parâmetro, esse termo aí que relaciona a concentração e esse parâmetro, ele basicamente coloca tudo que está ali, plataformas, fintechs, etc., elas estão entrando nesse termo. E a gente conseguir tornar a demanda das firmas e pessoas por crédito uma coisa mais sensível à taxa de juros, via plataformas, tecnologia, etc., é também uma coisa que vai reduzir spread, como a gente pode ver nessa equação básica. E aí, a ideia aqui final é que essas duas coisas, elas, de uma forma teórica e também na prática, elas podem estar ligadas, e você pode fazer as duas de uma vez só. Então, acho que assim, a minha ideia de que, é claro que é importante a gente olhar e pensar em concentração local, e acho que junta também com tudo que já foi dito hoje, em termos de open banking, de acesso a crédito, etc., e dos ganhos de produtividade do setor financeiro, tudo isso entra nesse parâmetro e como que a gente pode pensar, então, nessas duas coisas ao mesmo tempo. E a gente pode pensar e atuar em uma delas, não canibalizar a outra, que foi uma coisa que foi perguntada anteriormente. Okay? E meu último slide aqui, antes de comentar um pouco sobre a pergunta do que já foi feito, etc., em termos de competição bancária, é que, obviamente, que uma crítica razoável é, bom, estou mostrando aqui uma equação, a gente não sabe nada exatamente de qual que é o efeito de competição bancária nas economias locais, porque é possível que economias que são pouco produtivas, ou seja, municípios, micro-regiões que são pouco produtivos, tenham menos bancos para começo de conversa, e pode ser que a falta de produtividade local, falta de capacidade local de produção de renda cause falta de competição e não o contrário. Okay? E aí, isso é mais uma motivação, e aí esse é o pedaço que você disse, que eu não posso ainda exatamente comentar, mas acho que essa é mais fazer uma propaganda, a melhor evidência possível, é um paper que eu estou escrevendo com 2 coautores do Banco Central, em que a gente lida com essa questão usando fusão e aquisição de grandes bancos. Então, basicamente, a gente compara municípios que eram parecidos, por tudo tirando o fato de que algum deles tiveram 2 bancos que se fundiram, versus outro município que era parecido com esse anterior, mas que não tiveram esses bancos que se fundiram. E a gente consegue chegar num efeito de competição local, que ele é, de certa forma, consistente, mas, obviamente, com várias outras considerações do que esse que eu já mostrei antes naquela equação. Você disse que não pode falar sobre isso, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Claro. Depois vai vir a bronca, se você não puder responder. Quando você diz basicamente que quando aumenta a competição diminui o spread, e o João Manuel já tinha falado isso aqui, inclusive mencionou que o Open Banking e as fintechs vão reduzir e ajudar a reduzir sim o spread bancário. No caso de uma fusão e uma aquisição, isso também tem efeito sobre o spread bancário? Isso também atua? Você fez a sua pesquisa nesse nível? Eu não posso falar ainda da evidência da minha pesquisa, desculpa, claro, aí mas... a pergunta. Foi sem combinar essa. Mas eu posso falar da evidência que existe na literatura internacional. A literatura aponta para o fato de que, quando você tem, por exemplo, entradas de bancos em municípios locais, então existe um novo paper agora que usa uma desregulação na China, em que permitiu muitos bancos abrirem agências em mercados que antes eles não podiam, ou seja, um aumento de competição, e que você vê uma queda muito grande do spread nesses mercados e um aumento muito grande das empresas que agora conseguem tomar emprestado esses novos bancos. Então, existe essa evidência para a China e existe para outros países também. Então, eu acho que a minha resposta é que existe já evidência internacional de que essa entrada nesses mercados locais, ainda que hoje em dia, pode ser importante, pode ser um driver importante de competição. Tá. Desculpa atrapalhar, interrompi. Então, essa é a ideia inicial, e aí acho que a pergunta, uma das perguntas a pergunta que você fez... Acabou? Vou fazer de novo, então. Exato, pode fazer. Então, você acaba aí, terminando falando sobre esse paper que você falou, é só uma propaganda que eu vou fazer, que estou escrevendo esse paper sobre fusões Exato. E aquisições. Depois, no café, você me conta mais, em off? Tá bom.
Falando sobre o efeito real da competição bancária, que você disse que é difícil de estimar, e juntando com isso com aquela frase que você disse, não sabemos se a produtividade aumenta com a chegada do banco ou se o banco vai atrás de um local onde tem muita produtividade. Ainda não tem essa relação também. Quem surgiu primeiro? Ou qual é o interesse primeiro? A ideia de todos os papers é sempre tentar lidar com essa relação. Então, todos os papers, por exemplo, esse paper da China tenta lidar com isso também, que é todos os mercados agora puderam ter novas empresas. Então, o que é que você acha que dá para fazer com relação a essa concentração? Essa é uma pergunta importante. Eu acho que antes de pensar assim, o que dá para a gente fazer, eu acho que uma questão importante que foi levantada um pouco aqui pela Maria Silvia, mas que é importante a gente olhar, é o que já foi talvez feito lá para trás. E uma coisa que se faz muito no Brasil é política de crédito. Então, como ela disse, 50% do crédito no Brasil é subsidiado. E aí tem esse mesmo problema que você estava levantando, que é as empresas que recebem crédito são diferentes. Então, a gente não sabe se uma empresa, por exemplo, é grande porque ela recebe crédito subsidiado e ela cresceu, ou se porque ela era maior ela recebeu crédito subsidiado. Então, a evidência geralmente aponta para esse outro lado, de que as empresas que são maiores já recebem o crédito subsidiado, e aí se tenta muito usar a política de crédito com essa ideia de que o setor privado não consegue prover crédito bastante e crédito barato, mas é muito difícil de avaliar, porque a gente tem esse mesmo problema de seleção. A gente não sabe comparar quem é o grupo de comparação dessas empresas. Mas, felizmente, tem várias técnicas que a gente pode utilizar e que são muito utilizadas em economia para avaliar esse experimento. Então, o que eu quero mostrar aqui é a evidência de um outro trabalho que eu tenho, esse só com dados abertos, que eu posso comentar livremente, mas que eu acho que é muito importante, e é importante se trazer porque está no debate hoje em dia de novo, que a gente pode olhar para a política de crédito num sentido muito específico e saber quais foram os resultados. Então, em 2012, a equipe econômica, junto com os bancos públicos, resolveu que ia fazer uma grande expansão de crédito. Ia oferecer mais crédito e crédito mais barato, okay? Com uma tentativa de reduzir os spreads. Então, essa foi uma tentativa de uma coisa que foi feita. Entre 2011 e 2012, o crédito de bancos públicos cresceu 27%. Essa política de crédito, exato, a longo prazo, surtiu efeito benéfico para a população? Então, o que a gente consegue ver, a primeira pergunta teve efeito em crédito? E a resposta que a gente tem que olhar para a gente conseguir olhar isso, a gente precisa, de novo, pensar nessa questão, quem são os municípios, quem são as firmas que estão recebendo esse crédito versus quem não está recebendo. Então, o que a gente vai fazer, é claro, para quem é economista, etc., diferenças, mas para quem não é economista, a ideia do que a gente vai fazer a gente vai comparar municípios que tinham bancos públicos e que não tinham bancos públicos. E aí a gente vai usar os municípios que não tinham bancos públicos como controle, ou seja, como um grupo ali num laboratório são municípios que não vão estar sendo afetados pela política, e um grupo de tratamento que são os municípios que vão estar sendo afetados pela política. Então, é como se a gente estivesse usando os municípios brasileiros ali num ponto de vista quase laboratorial. E aí o que a gente esperaria é ver um gráfico como se fosse esse. Então, se você abrir um livro-texto, idealmente o que você gostaria de ver é que os municípios de controle e de tratamento basicamente são iguais antes, ou seja, antes de ter a política de crédito, eles são exatamente iguais. E aí depois, quando a gente coloca a política de crédito, a gente vai ver o que vai acontecer de diferente entre esses dois tipos de município. Ou seja, de novo aqui pensando nos mercados locais, e a gente vai medir qual foi o efeito, vendo essa diferença entre o tratamento e o controle. E aqui, esse é o gráfico que parece quando a gente olha para os municípios que tinham bancos públicos versus os municípios que tinham só bancos privados. Então, a linha azul aqui, a gente está comparando municípios que tinham só bancos públicos versus a linha vermelha, municípios que tinham só bancos privados. E aí o que a gente consegue ver é que, até a introdução da política, eles basicamente tinham o mesmo nível de crédito, e mais ou menos o mesmo nível de crédito, a trajetória de crédito. E aí, depois da política, a gente consegue ver que os bancos privados tiraram o pé do acelerador e o banco público conseguiu manter esse pé no acelerador e conseguiu aumentar crédito, oferecendo mais crédito mais barato. Então, teve um efeito no crédito muito alto. Então, uma coisa que a gente pode fazer, claro, a gente está com essas duas curvas, a gente pode só mostrar a diferença dessas duas curvas, que é o que eu faço aqui. Então, a linha azul aqui é a diferença dessas duas curvas, é a diferença entre crédito nos municípios que tinham só bancos públicos versus só bancos privados. E o que a gente pode ver ali, aquele ponto 2, significa que o crédito nesses municípios cresceu em 20%. Ou seja, o crédito em municípios que tinham só bancos públicos cresceu 20% em relação a municípios que tinham apenas bancos privados.
E aí a pergunta que fica, a sua pergunta é, tem efeito real? E esse é o efeito, por exemplo, em massa salarial. Ou seja, é zero. Não existe efeito real nenhum. A trajetória de massa salarial é exatamente a trajetória que ela era anteriormente. Então, para a gente contrastar, esse é o efeito em crédito. A política foi uma política de aumento de crédito muito forte, e esse foi o resultado que a gente encontrou em massa salarial. Eu poderia estar mostrando aqui valor adicionado, poderia estar mostrando só emprego ou só salário. A massa salarial aqui a gente está mostrando total emprego versus salário. Então, a ideia aqui é que é difícil de saber se política de crédito tem um efeito, de certa forma, geral, e se ele tem um efeito, ele pode ser um substituto para a competição. Nesse caso em particular, a gente pode mostrar que, nesse caso, do jeito que foi feito, a gente não acha efeito nenhum. Então, você menciona, do jeito que foi feito, essa política de crédito não surtiu efeitos duradouros, efeitos a longo prazo, que se tivessem se transformado em aumento da massa salarial ou um benefício de fato. Agora, o que é que poderia ter sido feito, então, para surtir um melhor efeito, para dar certo? Eu acho que essa é uma pergunta relevante. Acho que a minha resposta é basicamente dividida em duas partes. Então, se a gente acha que existe um problema competitivo, ou se a gente acha que existe um problema de acesso, como economista, minha resposta é vamos voltar e olhar para o modelo, do jeito que a gente entende isso. E o jeito que a gente entende isso é via aquela primeira equação, que é a gente tem que pensar em como é que a gente vai mudar concentração local, e aí pode ser acesso à tecnologia, plataformas, etc. Então, um dos grandes sucessos da indústria de meio de pagamentos é que você não precisa ter, por exemplo, uma agência física no município para todo mundo poder ter acesso àquele serviço. Então, a concentração nesse mercado é muito menor. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo, obviamente, é mexer nessa sensibilidade ali das empresas e firmas em relação a crédito. E a segunda parte da minha resposta é, caso a gente queira fazer política de crédito, eu tenho um outro trabalho, eu não trouxe nada aqui, ele é um pouco mais técnico, mas tem um outro trabalho que faz essa pergunta, que é basicamente, se você quer fazer política de crédito, como fazê-la de forma ótima. E aí a conclusão que a gente chega nesse trabalho é que o jeito que o Brasil faz é muito longe do ótimo. E por quê? Porque quando a gente oferece crédito muito barato para um percentual da população, por exemplo, 50% das firmas, o que acaba acontecendo é que as firmas que não pegam esse crédito subsidiado estão subsidiando via o sistema bancário as firmas que pegam esse crédito. O problema é que o crédito subsidiado está indo para empresas, de novo, maiores e mais seguras, e que potencialmente não são as novas empresas arriscadas e produtivas. Então, esse crédito subsidiado não está indo para o novo Uber, para o novo Facebook, ele está indo para uma empresa que já é estabelecida. E essas novas empresas arriscadas, porém com potencial muito alto produtivas, estão subsidiando as grandes empresas brasileiras. Então, a recomendação que a gente faz, que a gente chega nesse trabalho, é que seria muito melhor a gente alterar a política de crédito para uma política que fosse mais, ainda que se vá fazer, que as taxas subsidiadas fossem muito mais altas, como, por exemplo, foi o que o BNDES fez com a TLP, mas que ela conseguisse servir a mais pessoas. Então, que a gente eliminasse essa distorção que acontece entre empresas de quem tem e quem não tem crédito subsidiado. E aí um porém muito importante é que a gente mostra também que, se você acha que o principal motivo de crédito subsidiado é uma falta de competição no setor privado, porque você pode achar que é um outro motivo, você pode achar que tem projetos que têm externalidade social, por exemplo, saneamento básico, que o setor privado não tem interesse em financiar, esse é um caso que de fato, o crédito subsidiário faz sentido, mas o que a gente mostra também é que a utilização de política de crédito para contornar o problema competitivo ela é problemática porque ela em si só reduz o lucro do setor financeiro. É muito mais difícil ser um banco quando você tem que fazer uma grande porção dos seus empréstimos a uma taxa muito baixa, o que por si só vai afetar a competição bancária no futuro. Então, a política de crédito como jeito de desfazer ali um problema de competição bancária pode acabar criando mais competição bancária no futuro, e a gente mostra que, dependendo dessa sensibilidade, pode ser que nenhuma política de crédito faça nenhum tipo de efeito positivo na economia. Já estão chegando perguntas aqui para você. Posso fazer? Pode, claro. Muitos municípios só têm uma única agência em razão da própria geografia. Além disso, a atuação de correspondentes para atendê-los. Você considerou isso no seu estudo? Sim, a gente considera, primeiro, que ali não é só uma agência, é só um tipo de banco, então o mesmo banco pode ter várias agências. A segunda coisa é que, sim, a gente tem as informações dos correspondentes bancários. Então,
você consegue olhar para esses dados tanto quanto do ponto de vista do banco, quanto do ponto de vista da empresa, ou seja, quantos bancos estão emprestando para a empresa daquele município, qual é o nível de concentração naquele município, e a resposta que a gente chega é bem parecida. Então, a distribuição de concentração ela é muito parecida em termos de distribuição de concentração quando a gente olha na ótica do banco, daquela quanto está sendo emprestado por banco no município, versus quando a gente olha na ótica da empresa de qual é o nível de concentração dos empréstimos feitos para empresas naquele município. Então, esse problema de correspondentes bancários ou de pessoas que viajam entre municípios ou entre micro-regiões, ele está muito reduzido, porque você pode chegar na mesma conclusão via a ótica da empresa do que via a ótica do banco. Mais uma pergunta do público. Houve muita desregulamentação em mercados locais nos Estados Unidos para permitir competição bancária regional. Do que foi feito, o que pode ser benchmark para o Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta excelente. Na década de 80, no final da década de 80, começo da década de 90, os Estados Unidos eles tinham um sistema bancário que era basicamente estadual. Então, você não podia ter, como banco, não podia ter agências em vários estados ao mesmo tempo, e você não podia ter, mesmo dentro de um estado, agências em vários lugares. E aí você tinha um sistema bancário que era completamente dispersado. E aí, depois da década de 80, os estados americanos, um por um, começaram a levantar essas restrições. E aí o que você viu foi, basicamente, um aumento muito grande de grandes bancos, surgindo grandes bancos, ou seja, os bancos mais eficientes dos maiores estados começaram a comprar bancos menos eficientes e abrir agências. Eu acho que, a minha opinião é que, nesse caso, foi mais uma mudança de eficiência do sistema do que uma mudança de concentração local, e existe evidência para isso. Existe evidência de que, por exemplo, não mudou a concentração local. Basicamente, o que aconteceu foi que você tinha vários bancos em vários estados, alguns grandes bancos surgiram, mas a concentração local, inclusive, não mudou. Então, se a gente olhar esse índice HHI, ele foi o mesmo antes e depois da desregulação. O que aconteceu foi que bancos mais eficientes conseguiram comprar bancos menos eficientes, e aí o aumento de empréstimos foi via eficiência. Eu acho que o setor bancário brasileiro hoje ele está numa situação muito diferente, em que a gente já tem os bancos nacionais, e eu acho que o ganho de eficiência ele seria muito diferente, porque, de novo, a gente já está nessa situação. Eu acho que a situação americana foi muito particular daquele momento, e a mesma coisa foi feita na França, como eu comentei, na China, mas acho que essas intervenções já foram no passado. Eu acho que, de forma geral, do futuro, que a gente tem que usar agora, a gente está em 2019, é realmente pensar como que a tecnologia e o acesso, por exemplo, a bancos sem que você tenha que ter agências, ou sem que você tenha que ter correspondentes, e sem que você tenha que ter nenhum tipo de acesso físico, possa facilitar mais do que a experiência americana da década de 80. Em termos de pesquisa, qual o papel do acesso a dados para analisar as questões de spreads e fintechs? Ainda há tal barreira no Brasil? Como é nos Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos, então, a primeira parte da resposta é como é nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a maior parte dos dados, em várias indústrias, ele é muito mais desregulado do que no Brasil. Os Estados Unidos é um país muito mais regulado que o Brasil. Então, por exemplo, não existem essas bases centrais regulatórias de dados como se faz no Brasil. O que se tem nos Estados Unidos e que basicamente os papers usam são os dados de uma associação de pequenas e médias empresas, e eles coletam a informação de empréstimos que são feitos para associados dessa instituição, e eles também coletam muitos dados em termos de depósitos e em termos de hipotecas. Então, são esses dados que tem nos Estados Unidos. É um mercado muito diferente, e que não existe, para pesquisa, essa base de dados universal de empréstimos como se tem no Brasil. Então, por esse motivo, a maior parte dos papers dos Estados Unidos ou usa empréstimos para pequenas e médias empresas, ou usa só hipotecas, ou usa só o mercado de depósitos. Então, tem, por exemplo, muita evidência, a gente não pensou muito aqui nisso hoje, mas tem muita evidência de que competição também é muito ruim do lado de depósito. E essa é uma evidência que existe nos Estados Unidos, de que falta de competição entre os bancos faz com que os serviços de depósito e as taxas de depósito que eles ofereçam sejam mais baixas, aí não mais altas, porque é vantajoso para o banco. Mas nos Estados Unidos, o acesso, todos esses dados que eu falei são abertos, mas os dados são, de certa forma, de pior qualidade, porque os mercados são menos regulados. No Brasil, o Banco Central mantém uma base de dados com todos os empréstimos feitos
hoje em dia, acima de R$200, tanto para empresas quanto para pessoa física. E essa base de dados ela é utilizada pelo Banco Central, por várias pessoas, inclusive que eu conversei hoje. E o Banco Central tem trabalhado muito, mas acho que, obviamente, alguém do Banco Central é muito mais competente para falar do que eu, mas eu acho que o Banco Central tem atuado muito em tentar fazer com que seja cada vez mais transparente. Então, acho que as pessoas do Departamento de Pesquisa e de Política Econômica do Banco Central são muito mais capacitadas para falar, mas a minha sensação é que existe um movimento muito grande, muito forte de aumento de transparência para a utilização desses dados. Mais uma pergunta que chega do público. Obrigada pela participação, pelo slide, o evento propague. Gustavo, você acredita que as empresas simples de crédito terão impacto real na taxa de juros para micro e pequenas empresas? Eu acho que sim. Acho que se você começa vendo os últimos relatórios de economia bancária, eu acho que a minha opinião é de que qualquer tipo de mecanismo que a gente consiga fazer de trazer novos players para esses mercados locais. Então, nos últimos relatórios de economia bancária, por exemplo, tem vários dados sobre cooperativas de crédito e que eles podem ajudar e oferecer uma alternativa ainda aqui de crédito. Ou seja, a gente só está aumentando o portfólio do consumidor e o portfólio das empresas sem atrapalhar. Então, certamente, não atrapalha. Há algum papel da privatização? Há algum papel de privatização para arrefecer algumas distorções nesses municípios? Existe um resultado que mostre efeitos nesse sentido? Qual a recomendação? Essa é uma excelente pergunta. No meu trabalho, eu não lido com a questão de privatização. Acho que essa é uma questão que ela é importante, mas que eu não lido e eu não tenho, então, nenhuma informação mais qualificada para dar, além do que se pode imaginar no senso comum. Então. Aí, público, está parecendo eu. Querendo saber das coisas que não se pode falar. É isso. Gabriel Dolabella, mais alguma orientação? Ou a gente pode agradecer o Gustavo Joaquim? Você quer me mandar mais uma do público? Eu sei que está chegando bastante aí. Não sei o tempo, como está. Ainda tem mais 5? 10? Tá bom. Quero que você fale mais um pouquinho sobre como você obteve os dados para fazer a sua pesquisa, onde que você pesquisou, o que você está garimpando para a sua tese de doutorado. Claro, então, esses dados que eu mostrei aqui, por exemplo, de crédito e de número de bancos, todos os dados que estão nessa apresentação de hoje, eles vêm de uma base do Banco Central, aberta ao público, que chama Estatísticas Bancárias, chama Estiban. Então, é uma base do Banco Central que tem, por município, o balancete de cada agência bancária, ou do banco de uma forma geral. Então, a gente consegue pegar dali créditos, depósitos, etc., e onde que os bancos estão em cada município. Para linkar esses dados, dá um trabalho muito grande, então, se alguém quiser usar, pode falar comigo, que eu tenho certa expertise nisso. Os dados do Banco Central, eles têm um acesso restrito, obviamente, por motivos de privacidade da informação e de acesso ao crédito. E, de novo, o Banco Central tem trabalhado muito na transparência, em conseguir oferecer um processo mais sistemático de acesso a esses dados, mas como eu comecei esse projeto há muito tempo atrás, eu não sei hoje em dia como que está o acesso, mas acho que o primeiro passo seria contactar o Banco Central, e eles estão extremamente abertos, à pesquisa e a utilizar a evidência empírica da melhor forma possível para fazer políticas públicas no Brasil, mas eu não sei como está hoje em dia, apesar dos grandes esforços de transparência. Mais uma pergunta que chega pelo público. Gustavo, há diferenças no estudo, considerando pessoa física e pessoa jurídica, para empresas pequenas e entre setores, por exemplo? Crédito agrícola, aqui no Brasil, é muito importante no interior do país. Então, por vários motivos, mas eu tento olhar só para crédito de pessoa jurídica. O crédito de pessoa física acho que é um problema muito diferente. Acho que a ideia inicial do projeto era pensar em crédito para empresas, imaginando uma possibilidade de investimento, etc., de ter um multiplicador ali positivo na economia. Então, eu não olho para dados de pessoa física, mas existem vários trabalhos do Bacen e várias já iniciativas do Bacen que usam, e eles têm os dados de pessoa física. E
obviamente que eu tenho resultados entre tamanhos de empresa e entre setores, mas pouca coisa eu posso falar. Uma coisa que eu posso falar é que não posso falar muito sobre os resultados de crédito, mas eu posso falar que a gente não acha, por exemplo, efeito nenhum real no mercado agrícola, e é uma coisa esperada, porque a maior parte do crédito agrícola é subsidiado, mas a gente acha grande parte dos outros setores. Como é que a gente tangibiliza para o brasileiro médio essa discussão? Eu acho que essa é uma pergunta relevante, não só acho que para a minha apresentação, mas acho que para todas elas. E eu acho que achar o jeito de tangibilizar essa discussão é, inclusive, mudar aquela sensibilidade das pessoas às taxas de juros. Se elas conseguem entender os produtos financeiros e conseguem entender as alternativas, elas também conseguem tomar decisões mais qualificadas. Eu acho que essa é uma função que tem que ser feita, obviamente, por todos, mas eu acho que a criação do Instituto já é, por exemplo, um passo muito importante. Eu acho que o Banco Central tem também, e o Ministério da Fazenda tem iniciativas muito boas de educação financeira. Então, acho que tem tanto essas iniciativas do governo, então, você pode olhar na página do Bacen, do Ministério da Fazenda, eles têm vários cursos e várias iniciativas de educação financeira. E acho que do setor privado, criações de eventos como esse, de institutos como esse, que vão privilegiar a discussão e trazer essa discussão, mesmo que não seja para o público geral, mas que consiga trazer a discussão do que está sendo feito hoje em dia e do que as pessoas que estão liderando em política pública pensam sobre esses assuntos. Uma pergunta final também para você, Gustavo Joaquim, o primeiro bolsista do Instituto Propag aqui no painel do bolsista, doutorando do MIT. Como é que você vê o futuro do sistema financeiro nacional? Eu acho que muito do que eu penso já foi dito, mas eu acho que o caminho para frente é a utilização, claro, da tecnologia e é pensando como que a gente pode criar plataformas e sistemas que sejam beneficiários às empresas e aos consumidores na ponta final. Eu acho que uma coisa que é importante, entretanto, é, de novo, a gente ressaltar essa questão de que a gente não deve só olhar para o mercado de crédito agregado de uma forma geral e para o mercado de crédito nacional. Então, todo ano a gente faz o mesmo roteiro, que sai o relatório de economia bancária, e aí sai uma notícia sobre como o spread é alto, e é basicamente o mesmo roteiro todos os anos. Se a gente, por exemplo, olhar o que os Estados Unidos faz, o DOJ ele olha para mercados individuais e concentrados quando pensando nessas questões de regulação e quando pensando em questões de, por exemplo, aprovar ou não fusões, tanto bancárias quanto de outros setores, como de telecomunicações. E eu acho que passar de olhar de uma forma geral agregada, mas para olhar não só para a segmentação geográfica, mas para a segmentação de produtos, como, por exemplo, pode ser que o mercado apareça não concentrado, mas ele é extremamente concentrado porque o crédito imobiliário está com um banco e porque o capital de giro está com outro banco. Então, a gente conseguir cada vez mais usar os dados que estão disponíveis hoje em dia para fazer análises mais profundas e segmentadas e colocar essa análise segmentada no processo decisório, eu acho que é importante, mas o jeito que eu vejo no futuro é via tecnologia e levando essas dimensões de segmentação em conta no desenho de políticas públicas. A caminho de uma redução do spread bancário, senhoras e senhores. Essa parte é minha. Obrigada, Gustavo. Obrigado.